Pessoal, vamos dar continuidade daquela aula do último encontro que nós falamos de equações polinomiais do segundo grau. Equação do segundo grau. Algumas nomenclaturas, vamos começar por aí. Equação do segundo grau, equação quadrática, equação polinomial do segundo grau. Não importa, nós estamos trabalhando com um polinômio do segundo grau. Note, ax ao quadrado mais bx mais c. Segundo grau, maior expoente da variável é 2 e depois vem na ordem decrescente. Falamos no nosso último encontro a respeito desse assunto, como é importante na equação do segundo grau você colocar na forma correta, forma decrescente, ordem decrescente dos expoentes. E vimos a resolução de Bhaskara através da fórmula de Bhaskara. Falei para vocês da importância das duas etapas. Calcular o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. O discriminante é importante porque ele vai determinar para vocês que tipo de raiz nós teremos. Duas raízes reais e distintas, duas raízes reais e iguais, duas raízes complexas, ou seja, ele não admite raízes reais. E depois a segunda parte, que é o cálculo das raízes propriamente dita. Normalmente a gente chama de x' e x'. A segunda parte é o valor de x é menos b, mais ou menos a raiz desse discriminante aqui de trás, dividido por 2 vezes a. Daqui eu tiro as duas raízes. O menos b com a parte positiva da raiz, menos b mais a raiz do discriminante, e depois menos b com a segunda parte, menos a raiz do discriminante, ambas dividido por 2a. Lembrando que esse ABC, pela própria fórmula, é só você dar uma observada aí na fórmula, vocês vão perceber que o A, B, C são as coisas mais importantes. Tudo envolve o A, o B, o C, o B, o A, ou seja, então a parte de identificação, quem é A, quem é B, quem é C, é extremamente importante. Resolvemos lá, acho que 1 ou 2 exercícios, falei de algumas situações especiais, nós vamos revê-la em breve, revê-las todas, aquelas situações especiais. E o que ficou faltando para a gente fechar a aula de equação de segundo grau foram as relações de Girardi. Cuidado, as relações de Girardi dão uma impressão falsa que parece que ela só vale na equação de segundo grau, e não é não. Girardi criou relação, essas relações na verdade, elas são relações, essas relações envolvem coeficientes e raízes. Girardi conseguiu fazer uma relação entre os coeficientes e as raízes de qualquer polinômio. Polinômio de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Mas quando a gente apresenta, a primeira vez que ela se torna assim, um pouco mais relevante é na equação do segundo grau e dá a falsa impressão que ela só vale aqui. Não é não, hein? Quando nós entrarmos lá no estudo de polinômios, vocês vão ver como essas relações, como esse matemático foi importante para a gente, essas relações aqui. Mas por enquanto aqui, nós vamos manter em duas possibilidades. Nós temos aqui o valor da soma das raízes. Raízes, x', x'. Vou representar por S de soma. A soma das raízes, x' mais x'. Girardi garantiu que você não precisava aplicar Bhaskara para descobrir isso. Você não tinha que fazer Bhaskara, achar as raízes e depois somar. Girardi provou que a soma das raízes na equação do segundo grau, como eu disse, trazendo aqui para a equação do segundo grau, era só fazer menos b sobre a. Os coeficientes b e a. De novo os coeficientes. Olha como eles são importantes. Ou seja, ele estabeleceu uma relação entre as raízes e os coeficientes. Foi isso que Girardi fez. Brilhante, brilhante. E o produto das raízes? De novo, ele falou que você não precisava resolver a equação inteira, achar as raízes para saber qual era o produto. Que eu estou representando por P, P de produto. X' vezes x'. Girardi garantiu que esse produto bastava fazer C sobre A. C sobre A. Ou seja, ele reduziu o tamanho de cálculo que você precisa fazer em algumas questões. Reduziu em que sentido? Evitando que você calculasse o Bhaskara, que fizesse as raízes, perdesse, entre aspas, esse tempo de calcular as raízes. E a partir daí,
você tem um tempo um pouco maior para resolver questões um pouco mais elaboradas, vamos dizer assim, no vestibular. Essas equações que envolvem soma e produto ficam fáceis. Eu queria fazer um comentário, vou dar um exemplo simples para que vocês entendam. Vamos supor que a gente ainda não tenha aprendido conjunto dos números complexos, que a gente não saiba da existência deles. Nós estamos lá ainda lá no primeiro ano, ainda não aprendemos conjunto dos números complexos e cai uma questão para vocês da seguinte maneira. Vou pôr aqui um exemplo. Ele fala para vocês que as raízes de x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0 são m e n. Ele não quis chamar de x' e x duas linhas. E ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Ele pode dar o nome que ele quiser, desde que ele te avise. As raízes são m e n. Foi isso que ele fez. E ele pede lá um exemplo. Calcule m ao quadrado mais n ao quadrado. É isso que ele quer. Uma ideia simples, para que vocês entendam a importância. Qual é a tendência normal da gente? Normal, todo mundo vai pensar assim, poxa, eu resolvo por Bhaskara, acho as duas raízes, o m e o n aqui no caso, x' e x duas linhas, m e n, elevo ao quadrado cada uma delas, certo? E somo. Pronto, resolvi. Beleza. Vamos lá, lembre-se, hein? Nós não conhecemos o conjunto dos números complexos. Então eu vou lá resolver. Vou pegar a minha equação, x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0, onde o a vale 1, o b vale menos 2, o c vale 4. No nosso último encontro eu falei para vocês que é importante não pular etapas. Se você pular etapas, existe um risco de você errar o exercício. Os coeficientes são os elementos mais importantes da equação do segundo grau. Não se furtem. Identifique. Faça a identificação, não vai custar nada. Quem é A? Quem é B? Quem é C? Identificou? Vamos para a Bhaskara. Primeira etapa do Bhaskara, o discriminante. B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 4. Esse discriminante vai dar 4 menos 16, que é menos 12. Vou seguir, nem precisaria seguir, mas eu vou seguir. Aí eu vou para a segunda etapa do Bhaskara. X vai ser igual a menos B, então seria menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, menos 12. Dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Essa seria a nossa segunda etapa. E note, como é que você vai fazer isso? Lembre-se, nós não conhecemos o conjunto dos números complexos. Nós estamos nos reais. Raiz quadrada de número negativo nos reais não existe. Eu podia ter parado aqui, ó, no menos 12. Esse cara não admite raízes reais. E de novo eu vou insistir. Não está escrito aqui que ele não tem raiz nenhuma. Está dizendo aqui que ele não tem raízes reais. Então aquela ideia inicial que você teve de calcular as raízes, elevar ao quadrado e depois somar, acabou. Você perdeu o exercício. Se você não sabe trabalhar com números complexos, você perdeu o exercício. Não perdeu não. Veio o Girardi aqui. O Girardi garante para você que você sabe fazer a soma. Quanto dá m mais n, soma das raízes. Não estou aqui ainda. O m mais n. Ele garante que é menos b, então é menos 2, sobre a, que vale 1. Menos com menos dá mais, isso dá 2. Você sabe fazer o produto, m vezes n. Ele garante que é c, 4, olha lá, sobre a, 1.
você sabe a soma e o produto. E olha que legal, como você vai resolver a questão usando Girardi sem saber as raízes, hein? Nós não sabemos o valor delas, mas vamos conseguir fazer. Como? Vamos pegar aqui, ó, a soma simples aqui, ó. M mais N igual a 2. Sabemos que por regra de equação, se eu elevar o primeiro membro ao quadrado e o segundo membro ao quadrado, eu estou mantendo essa igualdade, sem alteração. Desde que o que eu faça no primeiro membro, eu também faça no segundo membro. Então isso aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Fizemos uma revisão de produtos notáveis. Nós fizemos. Isso é igual a 4. Aqui o que eu quero aqui, ó. M mais N ao quadrado, ó. É o que eu quero, ó. Ó. Tá aqui, ó. O que está me atrapalhando é esse cara. Então passa ele para lá. 4 menos 2 vezes Mn. E eu tenho Mn aqui também, ó. Ó. 4, ó. Eu tenho esse cara. Então, 2 vezes 4, ó, aqui vale 4, esse Mn. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 8. Então, quem que é m ao quadrado mais n ao quadrado? Menos 4. Ou seja, você conseguiu resolver um exercício que você não conhecia as raízes usando o Girardi. Tá? Então, o Girardi é extremamente importante para a gente nessa primeira etapa, que é a equação do segundo grau. E quando nós chegarmos em polinômios, aí ele vai ser imprescindível para nós. Nós vamos estender essas relações um pouco mais e ele vai ser imprescindível. Mas agora nós conseguimos terminar a equação do segundo grau, incluindo Girardi nessas relações aqui, e agora somos capazes de fazer todos os exercícios aí da equação do segundo grau. Tá ok? Até um próximo encontro nosso.